Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em Alguns Minutos. O meu nome é Ana. Muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho a história A Bela e a Fera em inglês. É uma versão para nível básico, tá bom? O vídeo vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou ler todo o texto em inglês, depois eu vou voltar lendo frase por frase, traduzindo e explicando, ok? Olha só então. Once upon a time, there was a kind and beautiful girl named Belle. She lived with her father in a small village. One day, her father got lost in the forest and found a magical castle. Inside the castle, he picked a rose for Belle. Suddenly, a scary beast appeared and became angry. The beast said Belle's father must stay forever, but Belle offered to take his place. She went to the castle and lived with the beast. At first, she was afraid of him, but soon she saw he was kind and gentle. As time passed, Belle and the beast became good friends. She began to care for him. One day, Belle said she loved him. This broke the spell, and the beast turned back into a handsome prince. Belle and the prince lived happily ever after in the magical castle. Very good! Olha só então. Once upon a time é o famoso era uma vez, tá? Então, once upon a time, era uma vez, there was a kind and beautiful girl named Belle. There é aquilo que não está aqui, então muitas vezes utilizado como lá. There, quando utilizado com o verbo be, indica existir, e é sempre o verbo be quem vai dizer se é presente, passado, plural ou singular. Então, there was, havia, existia, né? Was, passado aí do verbo be e singular. Então, there was, havia, a kind and beautiful girl named Belle. Kind pode ser utilizado como bom, né, no sentido de bondoso, bondosa, e também pode ser utilizado como tipo, kind of, tipo que, meio que. Então, atenção ao contexto. Kind and beautiful. Beautiful, bonito, belo, né? Girl, garota. Lembre que em inglês, o adjetivo ou adjetivos vem antes do substantivo. Então, kind and beautiful girl, uma garota bonita e bondosa, uma garota boa e bonita, uma garota bonita e bondosa, named Belle, chamada Belle, né? Named, chamada, nomeada Belle. Então, once upon a time, there was a kind and beautiful girl named Belle. Era uma vez, havia uma garota linda e boa chamada Belle. Ou, era uma vez, havia uma garota bonita e bondosa chamada Belle. She lived with her father in a small village. She lived with her father in a small village. She lived. Live é o verbo viver ou morar. Aqui lived está conjugado no passado, tá? Todo o texto está narrado no passado. Então, she lived, ela vivia, morava with her father, com o pai dela, with, com her, adjetivo possessivo para she, então indica posse dela. Cuidado que também pode funcionar como pronome objeto para ela. Então, she lived with her father, ela morava com o pai dela in a small village. Small, pequeno, e village, vilarejo, aldeia, né, vila. Ela morava com o seu pai ou com o pai dela em um pequeno vilarejo, em um vilarejo pequeno, em uma pequena aldeia. One day, her father got lost in the forest and found a magical castle. One day, um dia, né, one day, um dia, her father, o pai dela, got lost. Got é o passado de get, e o get tem vários usos, tá? Conseguir, obter, arranjar, entender, chegar, compreender, vai sempre depender do contexto. Get lost tem a ver com se perder, ficar perdido. Então, got lost, se perdeu, ficou perdido. In the forest, em a floresta, na floresta. And found, found é o passado de find. Find, achar ou encontrar.
Então, he encontrou a magical castle. Castle é castelo e magical, mágico. Então, um dia, o pai dela se perdeu na floresta e encontrou um castelo mágico. Inside the castle. Inside, do lado de dentro, tá? Então, inside the castle, do lado de dentro do castelo, he picked a rose for Belle. He picked a rose for Belle. Ó, pick também tem alguns usos, tá bom? Pode ser escolher, selecionar, colher, tá bom? Então, he picked, aqui o pick tá conjugado no passado. He picked a rose. Ele colheu uma rosa, ele pegou uma rosa, né, rose, for Belle, para Belle. Suddenly, a scary beast appeared and became angry. Ó, suddenly tem a ver com de repente, repentinamente. A scary beast, scary, assustadora, aterrorizante, e beast, besta, ou então fera, né? Aqui no caso, o nome da história é Beauty and the Beast, a Bela e a Fera, tá? Então, a scary beast, uma fera assustadora, appeared, appear é o verbo aparecer, appeared tá conjugado no passado, então apareceu, and became angry. Became é o passado de become, become significa tornar-se, tá bom? Porém, become angry é ficar com raiva. Became angry, ficou com raiva, né? De repente, uma fera assustadora apareceu e ficou com raiva, ficou furiosa. The beast said, Belle's father must stay forever. Ó, the beast said é o passado de say, que é o verbo dizer. Então, a fera disse, Belle's father. Esse apóstrofo com S é um case possessive. Ele indica que isso aqui pertence a isso aqui. Você já deve ter visto, por exemplo, em nome de bar. Joe's Bar, bar do Joe, né? Então, ó, Belle's father, pai da Belle. A fera disse que o pai da Belle must stay forever. Must é um verbo modal utilizado para indicar forte dedução ou dever no sentido de obrigação. Então, must stay forever. E stay tem a ver com ficar ou permanecer e forever, para sempre. Então, a besta disse que o pai da Bela deveria ficar para sempre, deveria permanecer para sempre. Permanecer lá no castelo, né? But Belle offered to take his place. Mas Belle offered, a Belle ofereceu. Offer tem a ver com oferecer, né? Offered conjugado no passado. Então, mas Belle ofereceu to take his place, para pegar seu lugar ou o lugar dele. Então, para ficar no lugar dele. Ó, take, pegar, tomar ou levar. His, adjetivo possessivo para he, dele. E place, lugar. Então, ó, mas Belle ofereceu para pegar o lugar dele, para ficar no lugar dele, né? E se pegar o lugar, no caso, tomar o lugar dele. Essa obrigação ali de ficar no castelo. She went to the castle and lived with the beast. She went to the castle. Went é o passado do verbo go, que é ir. Então, ela foi to the castle, para o castelo. Castle, castelo. And lived with the beast. E viveu, morou com a fera. Então, ela foi para o castelo e morou, viveu com a fera. At first, no início, no começo. At first, no início, no começo. She was afraid of him. She was afraid of him. Afraid tem a ver com medo, receio, tá bom? To be afraid of someone é ter medo de alguém. Então, she was afraid of him. Ela estava, was, passado do verbo be, ela estava com medo dele, ela tinha medo dele, né? Him é o pronome objeto para he, ele. Então, she was afraid of him. Ela tinha medo dele. But soon, she saw he was kind and gentle. But soon, she saw he was kind and gentle. But soon, mas logo, né? Soon, logo, em breve. She saw é o passado do verbo see, que é ver. Então, ela viu. He was, que ele era. Kind, lembra? Kind, bom, bondoso.
and gentle e gentil. Então, mas logo ela viu que ele era bom e gentil. As time passed, o as tem alguns usos e um deles é conforme, à medida que o tempo passava. As time passed, passar, né? Aqui está conjugado no passado. As time passed, à medida que o tempo passava, conforme o tempo passava, Belle and the Beast became good friends. Belle and the Beast, Belle e a fera became, se tornaram. Lembra que eu disse que become é o verbo tornar-se? Então, became, se tornaram good friends. Bons amigos, né? Friend, amigo. Então, good friends, bons amigos. She began to care for him. She began to care for him. Ela começou, began, passado do verbo begin, né, que é começar. Então, she began to care for him. Agora, olha só, care tem a ver com importar e care for é cuidar, tomar conta. Então, she began to care for him. Ela começou a cuidar dele. Lembra? Him, pronome objeto para he. One day, um dia, Belle said she loved him. Belle disse, né? Said, passado de say, dizer. Então, Belle disse, she loved him, que ela o amava. Ó. Love é o verbo amar. Loved, conjugado aí no passado. Então, she loved him. Ela o amava, né? Ela amava ele, ela o amava. This broke the spell. This broke the spell. Isso quebrou. Broke, passado de break, que é quebrar. Então, this broke, isso quebrou the spell. Spell, feitiço. Isso quebrou o feitiço. And the beast turned back into a handsome prince. Ó, and the beast e a fera turned back into. Preste atenção. Turned back into. Turn tem a ver com virar. Turn back é voltar ou retornar. Agora o into aqui, into indica o movimento de entrar. Só que quando a gente está falando de turn into, nós estamos falando de uma transformação. É como se o into, ele marcasse ali o resultado da transformação, para onde a transformação está indo. Então, turn back into a handsome prince. Handsome, bonito, né? Bonitão, muito belo. E prince, príncipe. Então, ó, ele retornou, ele se transformou de volta em um belo príncipe. Nós conhecemos a história, né? A gente sabe que a fera ali da história, a Bela e a Fera, era inicialmente um príncipe que foi amaldiçoado, e aí ele virou uma fera, e aí o amor da Bela, né, faz com que ele volte a ser esse príncipe, né? Volte à aparência do príncipe. Então, por isso aqui, ó, ele retornou a ser, ele se transformou de volta em um lindo príncipe, em um belíssimo príncipe. Belle and the prince lived happily ever after in the magical castle. Então, Belle and the prince, Belle e o príncipe, lived, viveram, happily ever after. Happily ever after é o famoso felizes para sempre in the magical castle, em o castelo mágico, no castelo mágico. Então, Belle and the prince lived happily ever after in the magical castle. Belle e o príncipe viveram felizes para sempre no castelo mágico, ok? Very good! Então eu vou deixar o áudio aqui agora para você ouvir e praticar o seu listening. Se você quiser fazer download do áudio ou do material, no caso o texto em inglês com a tradução em português, basta você visitar o nosso site. Para acessar o site é só clicar no link que fica aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário, ok? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Bons estudos e até o próximo vídeo. Once upon a time, there was a kind and beautiful girl named Belle. She lived with her father in a small village. One day, her father got lost in the forest and found a magical castle. Inside the castle, he picked a rose for Belle. Suddenly, a scary beast appeared and became angry. The beast said Belle's father must stay forever, but Belle offered to take his place. She went to the castle and lived with the beast. At first she was afraid of him, but soon she saw he was kind and gentle. As time passed, Belle and the beast became good friends,
she began to care for him. One day, Belle said she loved him. This broke the spell, and the beast turned back into a handsome prince. Belle and the prince lived happily ever after in the magical castle.